sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu estou aqui acompanhada de duas mulheres incríveis, mas antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros, que hoje estão presos em um coque, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui no estúdio, diante da câmera, e hoje eu visto uma calça marrom e uma blusa laranja, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete de Libras, Késia. Seja muito bem-vinda, Késia. Ela vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está em casa. E do meu lado aqui, me acompanhando no chat, fazendo comentários, inclusive repercutindo de vocês aí em casa, eu tenho a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este aqui é o meu sinal. Como vocês sabem, eu sou a professora de língua portuguesa. Estou aqui no chat, porque o chat é essa ferramenta interacional que faz com que vocês possam participar das nossas aulas. Então se conectem aí e qualquer dúvida, comentário, fofoca, crítica, elogios. Crítica não, né? Quem é uma professora dessa? Ninguém vai criticar. Vocês podem jogar aqui no chat, tá? Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros, olhos escuros, uso óculos arredondados, estou com blusa laranja, em frente ao computador, sentadinha aqui, esperando a mensagem de vocês. É isso Até aí. daqui a pouco. Mandem a mensagem de vocês para a professora Camille, que ela está ansiosa aí já pelos seus Sempre. comentários. A aula de hoje é uma continuação, na verdade, sobre o gênero textual perfil. A gente vai ver o que mais a gente pode discutir sobre o tema, tá certo? Mas antes da gente se voltar para o tema propriamente dito, a gente vai fazer uma leiturazinha de um conto desse livro aqui, da Marina Colasanti, mais de 100 histórias maravilhosas, que está disponível lá na árvore do livro para você ler. Todos os textos que a gente traz aqui, pelo menos a maioria deles, né? Se não é de domínio público, está lá na árvore do livro. Então, você que é aluno da rede, tem acesso usando a sua matrícula, tá certo? Começaremos nossa aula lendo o conto No Castelo que se Vai, dessa autora que a gente também já está trabalhando bastante, né? Ó, No Castelo que se Vai. Eu vou fazer a leitura do conto, depois a gente vai se voltar para o gênero textual propriamente dito, tá? No Castelo que se Vai. No seu castelo do ar morava o rei do nada. Não tinha paredes aquele castelo, não tinha telhado. Mas assim, transparente, era belo e delicado como nenhum outro. E porque o rei nada possuía, nem mesmo um mínimo pedacinho de terra, a qualquer sopro do vento, lá se ia o castelo com toda a sua corte, etérea arquitetura flutuante no azul, ou seja, no céu, né? Então veja bem, a gente tem primeiro um personagem sendo apresentado aqui na história, no nosso conto. Ele é um rei, mas ele é um rei do nada. Então o castelo dele não está preso a uma terra, ele meio que flutua. E aí bate qualquer vento assim, vai todo o reino dele junto com o vento. Que bonito, né? Você pensar que é um reinado interior. Agora, ao mesmo tempo, inconstante, né? Porque você não fixa uma parada. Será que é inconstante? Será? Ou será que todos os lugares são dele? Nossa, verdade. Não é? Verdade. Tá vendo? Porque ele não tem terra no sentido de ser dono de um pedaço de terra. Mas o reino dele existe. É tão real quanto qualquer outro, né? Então ele vai caminhando. É sobre isso que a gente vai discutir, professora Camille. É um ponto importante. Ó, vamos continuar o conto, tá? Pousava quando batia o vento, o castelo, tá? Ora era visto num pico íngreme, ou seja, num lugar alto, né? Ora surgia à beira do mar, ou assentava-se na planície. Então, ora ele estava num pico, castelo, ora ele estava no baixo, na planície. Nada o prendia a lugar algum, e o mundo inteiro era seu reino. Porque quando batia o vento que levava o castelo, era o reino dele, não tinha lugar. Agora, depois de uma tempestade que o sacudira, levando-o por cima das montanhas, repousava o castelo entre as flores de um vale. Então, o castelo pousou ali em um vale, né? A gente vai entender o que é que isso vai trazer para a história. Continuando. Damas saíam a passear colorindo os gramados com seus longos trajes, leves como suspiros. Cavaleiros disputavam torneios de imaginação, enquanto as crianças na corte inventavam jogos com maçãs recém-colhidas dos galhos. Eu gosto que ele fala que os cavaleiros disputavam campeonatos de imaginação.
Porque os campeonatos não existiam, de verdade. Como o reino era um reino de nada, então as coisas não podiam existir de fato, embora existam. E não poderiam existir de forma fixa, né? Exatamente. Já que ele era o rei de nada, mas ao mesmo tempo ele era rei de tudo, né? Já que ele poderia... E a imaginação, ela não é fixa, ela não precisa estar situada num lugar. A imaginação vai com a gente aonde a gente for. Então, todas as coisas estão contidas dentro da nossa imaginação, né? Ó, vamos continuar o conto. Já muitos dias desse viver gentil se haviam passado. Então, o castelo tinha assentado ali entre as flores. As pessoas estavam vivendo nesse lugar muito harmoniosamente. Todo mundo achou sua ocupação e estava indo tudo certo até então. Contudo, começa a história assim, enrolar, professora. Não longe do vale, porém, exercia seu poder um rei temível. Raiz era chamado. E ao pronunciar seu nome, todos baixavam olhar e voz. Feroz, tomara muitos reinos à força. Ele era um guerreiro e vencera todas as guerras. A ferro e fogo ampliava cada vez mais seus domínios. Suas riquezas, o número de seus súditos, pois, acordado ou dormindo, sonhava tornar-se o rei de tudo. Eita. Temos aí dois reis completamente diferentes opostos em termos de estilo. Um rei que é um rei de nada e outro rei que quer ser rei de tudo. E um rei que é tão pacífico que os torneios são imaginários. Pois é. E o outro é tão bélico Completamente belicoso. que mesmo dormindo, ele sonha em ser o rei de tudo, em conquistar mais terras, em conquistar mais súditos. Então são personalidades completamente opostas que a gente tem aqui, né? E agora que a gente já fez a leitura do conto, na verdade isso é uma leitura parcial do conto, né? Porque o conto inteiro está disponível lá na árvore do livro. E a história continua, esses dois reis se relacionam, se conhecem, né? Duelam ali, tem um certo confronto. E a história acaba de forma surpreendente. Então, se você ficou curioso para saber o final dessa história, vai lá na árvore do livro que tem lá o final para você ler, tá certo? Agora que fizemos a leitura, sabemos do que o conto se trata, não é mesmo? Temos dois reis aí completamente estabelecidos, duas personalidades distintas. E como é que isso vai conversar com a nossa aula de perfil? Alguém suspeita alguma coisa? Não é tão difícil, né? Será que a gente vai ter que criar um perfil? Pois é, olha aí. Vamos fazer uma interpretação do conto? O conto ele narra a história de duas personagens muito diferentes entre si, embora ambos possuam a mesma função social. Reis em exercício de um reinado populoso e existente, eles tinham interesses distintos. Mas os dois reis existem. Os dois reis, inclusive, têm o mesmo trabalho, né? É o mesmo job. Só que, enquanto que um é um rei benevolente, é um rei que não obriga seus súditos a fazer nada e ele não é soberbo, no sentido de que ele não precisa ter terras. Se ele não tiver nada, tá tudo bem para ele. Ele quer ser o rei de nada. O outro é um rei ali um pouco complicado. Um pouco diferente. Um pouco diferente. É um rei que quer ter muito, né? Que quer ser o rei de tudo. E muitas vezes a gente se vê nessa posição do rei de tudo, né? É muito bom você pensar que o rei de nada é um rei bondoso, mas na verdade, a empatia humana, ela tende muito mais ao rei de tudo. Às vezes a gente quer ter tudo, a gente quer ter mais e mais o tempo todo, e faz parte do progresso, faz parte de ter ambição, e a ambição é uma coisa boa, se na medida certa, mas a gente acaba ficando sujeito nessa posição de querer sempre mais. E será que isso faz bem pra gente? A gente não sabe, né? Provavelmente não, mas vamos refletindo e aí a gente vai achando a nossa medida. Por falar em medida, à medida que o conto continua, percebemos que o rei raiz, ou o rei de tudo, né, desperta um grande interesse em conquistar o reino do nada. O grande paradoxo começa a se instaurar na narrativa. Não há como o rei de tudo, não há como ser o rei de tudo se você for o rei do nada, que é um castelo sem parede. Bora lá, bora ver se eu explico. Ficou confusa essa parte, vamos ver se eu explico. Na história, os dois reis se confrontam, certo? E o rei de tudo acaba mostrando interesse aí em conquistar o castelo do rei, do outro rei, do rei do nada. Sendo que, professora Camille, não tem como eu ser rei de tudo se eu for o rei do nada. Do nada.
Não tem como eu conseguir o objetivo que eu quero se eu tomar esse castelo que é nada para mim, porque eu sou outra coisa. E aí cria um paradoxo Sim. argumentativo na cabeça desse rei, tá certo? Um conflito. E aí, será que se resolve? Será que para ser rei de tudo ele precisa abrir mão do reino do nada, né? Porque aí é conflitante, né? Dessa forma, além de mostrar o erro argumentativo da personagem, o texto também nos coloca em perspectiva com as nossas ações. Por que queremos sempre ter tudo? Por que que o que a gente tem, é claro que às vezes falta. Sim. E às vezes a gente sente muita falta daquilo que falta. A gente deseja muito aquilo, né? E tudo bem correr atrás daquilo que falta. Mas será que quando a gente consegue aquilo que a gente desejou muito, passei o ano todinho querendo aquela minha bicicleta nova. Eita. Aí usa a bicicleta durante 2 dias e depois escanteio ela. Aí eu já tô insatisfeito de novo, eu já quero patins. Aí veja, eu nunca tô satisfeito, porque eu quero sempre ter tudo. É porque às vezes também, professora Viviane, o que a gente quer na verdade é o próprio querer, né? E aí a gente quer o próprio querer, então nada vai satisfazer, porque mesmo que eu conquiste aquilo que eu quero, eu vou querer outra coisa, porque Sim. o que eu quero é o eterno desejo. Sim. E faz bem querer coisas, porque faz com que a gente queira sair da nossa cama, faz com que a gente queira ir para a escola, encontrar os nossos amigos, porque a gente quer brincar com eles, porque a gente quer interagir na escola, porque a gente quer crescer, a gente quer ter uma profissão, e faz bem querer coisas, né? O que a gente está se perguntando é qual é o limite do querer e quando é que a gente se dá por satisfeito. Quando é que a gente olha para si mesmo e pensa, nossa, estamos felizes, sou feliz com o que eu tenho, sou feliz com o que eu estou vivendo, né? Importante também que a gente tenha isso em mente. No final, podemos nos perguntar qual rei possui maior poder. Qual será que é o rei mais poderoso na história? Aquele que tem tudo, ou que quer tudo. Não necessariamente ele tem, né? Ele quer tudo. Ou o rei do nada. Porque o rei de tudo não pode ter o reino do nada. Enquanto que o reino do nada tem todas as coisas. Então, veja só, é aquela história daquelas fábulas que a lebre e a tartaruga, né? Vá devagar, mas vá, porque o que é seu, chega uma hora, você será recompensado, tá certo? A proposta de utilização desse conto, que é por isso que eu trouxe ele aqui, é que a partir dele a gente possa traçar um perfil das 2 personagens principais. Eu tenho 2 reis, figuras muito emblemáticas dentro da história, e eu quero que a gente pense em como a gente pode traçar o perfil desses 2 reis. Bora lá! Completamente distintas, as 2 personagens têm características muito importantes que servem para perceber essa diferenciação. Então, vamos tentar traçar um perfil de cada personagem? Vamos. Tu acha que vai ficar parecido? Eu acho que eles vão ser diferentes naquele momento, naquele aspecto essencial, né? Exatamente. Que é o do desejo, do contentamento, né? Algumas coisas parecidas eles têm, né? Mas se fosse traçar um perfil meu e da professora Camila, a gente também ia ter umas coisas parecidas. Sim. As 2 professoras, as 2 mulheres negras, 2 pessoas usando blusinhas laranjas. De óculos arredondados. Exatamente. De cabelo cacheado, mas diferentes, no entanto. Exatamente, diferentes na essência, na criação, né? Comportamento. E essas coisinhas que fazem muita diferença no dia a dia, né? Ó, vamos fazer as 2 comparações? A gente tem o rei do nada, que está ali no quadrinho azul, e a gente tem o rei de tudo, que está aqui no quadrinho verde. Enquanto o rei do nada governa um reino, o rei de tudo também governa um reino, certo? Os 2 estão lá, bem bonitinhos, exercendo as suas profissões. O rei do nada era humilde e modesto. Já o rei de tudo era ambicioso e violento. Ele queria tomar outros reinos ao redor dele, baseado na força bélica. Ele deixa isso muito claro no texto. No rei do nada, a gente tem a confiança dos súditos. Então, o rei do nada era aquela pessoa que é amada pelos súditos, né? Ele era querido. Enquanto o rei de tudo tem súditos que possuem medo dele. Então, ele não é uma pessoa
querida. Não é uma pessoa porque os súditos se voltariam para ajudar, independentemente do que acontecesse. Então, é uma pessoa que não tem o povo. Isso. Não é? Já o rei do nada não se prendia a nada, ou seja, o mundo inteiro era seu reino, consequentemente. Então, olha quão grandioso é não se apegar a nada. O desapego, né? É o desapego. Enquanto o rei de tudo queria tudo, inclusive o nada. E aí gerou para si mesmo o próprio paradoxo. Ele gerou, na verdade, sua própria ruína, né? Porque ele queria tanta coisa que quando se deu conta de que estava querendo nada, pensou, gente, nadei pra morrer na praia. Na praia. Não faz sentido. Então, esses aqui são os dois perfis que a gente conseguiu montar das duas personagens. Então, é importante para a gente pensar que o perfil, como gênero textual, ele vai funcionar tanto para as características de pessoas que existem, e a gente viu em outras aulas, né? O perfil social, o perfil profissional e o perfil pessoal. E a gente também serve para... O perfil também serve para criar as características e entender o comportamento de personagens fictícios, né? E você faz esse movimento quando está tentando entender uma história, por exemplo. Esse rei de tudo, o Raísse, parece muito antipático. Parece uma pessoa que a gente não quer ser amigo, não, né, professora Câmara? E como a gente deixaria ele mais simpático nas redes sociais, por exemplo? Se existisse uma versão do rei de tudo, online, digital, dentro do Instagram, como poderíamos deixá-lo mais simpático? A gente faz isso muito de vez em quando, né, professora Camille? Quando a gente está tentando interagir com os nossos amiguinhos virtuais, a gente sempre lança um story engraçado, uma enquete, um balãozinho de perguntas, uma interação com os nossos amigos virtuais, para tentar fazer com que as coisas fiquem mais leves e a gente se sinta visto também, né? Como é que a gente poderia deixar esse rei mais engraçado para a rede social? A gente poderia usar um filtro. Sabe o que é um filtro, você que está em casa? Vamos tentar descobrir o que é um filtro? Os filtros são efeitos da câmera do próprio aplicativo da rede social que você utiliza, que utilizam a tecnologia da realidade aumentada para conseguir trazer na câmera o efeito desejado. É possível alterar o rosto com diversas possibilidades, assim como o ambiente em que se está usando a câmera. Então, quando eu uso um filtro, eu estou alterando a minha imagem original. E que isso pode alterar a percepção que se tem de você, né? Exatamente. Consequentemente, o público que vai ver a minha foto alterada, ela vai entender uma outra coisa. Uma coisa é eu tirar uma foto aqui, enquanto eu tô aqui no estúdio. Outra coisa é eu tirar uma foto com um fundo todo aquático. Então, as pessoas sabem que eu estou acessando um lugar de imaginação, que eu não sou um peixe, né? Então, eu não vou conseguir respirar debaixo d'água. Então, o filtro, ele pode fazer com que a sua imagem e a percepção do outro de você se torne um pouquinho mais engraçada. E a gente fez uns experimentos aqui, professora. Eu e a professora Camille fomos extremamente corajosas. Isso se chama falta de autopreservação. Falta de autopreservação. Porque a gente pensou, como é que a gente pode deixar a nossa imagem um pouquinho mais engraçada? Ou mais interessante. Ou com diferentes perspectivas. Isso. E aí gerou esse slide aqui. Olha isso. São 3 fotos minhas, e em seguida tem 3 fotos da professora Camille, que eu não dou ponto sem nó. E esses filtros mudam a percepção que a gente tem sobre mim, não é? Olha, no primeiro filtro eu tô com um óculos gigante, né? E meu rosto tá mais redondo, então eu tô com uma cara um pouquinho mais engraçada. Mais fofa. Mais fofa, né? Pode ser um filtro usado para chegar perto de crianças, por exemplo. Crianças achariam engraçado, não é mesmo? Adultos eu não tenho tanta certeza, mas enfim. Na segunda imagem, eu estou usando um brilho. Umas orelhinhas de um... Eu não sei nem que bichinho é esse, professora Camille. Estou usando orelhinhas pontudas e estou com brilho em toda a minha cara. Então, é um filtro que eu busquei mais beleza do que humor. Então, a intenção desse filtro já é diferente. Então, alguém que visse esse segundo filtro, talvez quando fosse traçar meu perfil, se preocupasse mais em dizer, olha, ela tenta ser bonita, né? Enquanto que no primeiro filtro, ela tenta ser mais engraçada. Já o terceiro filtro, eu tô com raiva. Eu botei um filtro aí todo metalizado, que pegou metade do meu rosto e
com cores também, né? Tem uma partezinha da minha testa pintada de vermelho e azul. E eu tô fazendo uma expressão, assim, bem braba. Com os dentes mostrando, assim, com raiva. Então, no terceiro filtro, poderia ser que alguém me descrevesse como uma pessoa raivosa. E aí a gente pode pensar que, a depender da foto do perfil, por exemplo, se você escolhe a foto 1, 2 ou 3, a gente pode ter uma abordagem diferente de alguém que queira ser seu amigo. E talvez as abordagens sejam distintas, porque a pessoa vai tentar traçar o teu perfil, tentar traçar as tuas qualidades pela escolha da foto, né? Porque o modo como a gente escolhe se mostrar para o mundo, Sim. ele também tem em si um significado, uma linguagem, um subtexto ali que... Demais. Lembrando que o perfil, ele não é só aquilo que a gente escreve, ele é também o que a gente mostra. E essa identidade visual também interfere no julgamento. Já a professora Camille foi mais audaciosa do que eu. Ela foi em outras espécies até, olha, a primeira foto, ela tá aí, colocou um filtro de quê, professora Camille? De lagarto? Do jacaré vacinado. Do jacaré. Então, veja aí. No primeiro filtro, ela está verde. E quase tem a cuca. Quase a cuca, né? No sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma coisa mais mitológica, bem no mundo da fantasia, do maravilhoso. Exatamente. No segundo filtro, a gente tem uma mescla entre a imagem real da professora Camille e um filtro de embelezamento, né? De uma maquiagem, de uma coisa assim. Embora ela estivesse maquiada também na foto original, né? Mas o filtro deixa a maquiagem mais evidente. E aí a gente consegue ver as mudanças que o filtro faz no meu rosto, né? E como é um rosto irreal. Sim, porque ele atenua as nossas linhas de expressões, né? E levantou o olhar e botou um olho mais claro. É verdade. E uma boca mais cheia, assim, como se eu... Que aí seria o meu rosto dentro de um modelo de padrão, né? Exatamente. Os filtros, eles têm essa característica de padronizar, né? A gente usa para tornar a nossa imagem mais engraçada ou mais bonita, mas eles também uniformizam. Então, se eu, a professora Camille e Kézia usarmos o mesmo filtro, é possível que a nossa foto fique ainda mais parecida. Na terceira imagem, Camille está dentro... É porque é uma foto em perspectiva, né? É uma como foto se tivesse... sobreposta. É um filtro que faz a gente fazer uma expressão, depois sobrepõe. Isso. Como se fosse uma expectativa... Duas versões de mim mesma, por dentro e por fora. Já dá a ideia de quê? Uma pessoa enigmática. Olha aí, misteriosa. Misteriosa, que está escondendo alguma coisa. Tá vendo? Meio doida também, se Não. você juntar essas cores aí. Não, professora Camille, que é isso? Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que o nosso perfil é também influenciado pelo aquilo que a gente mostra. E os filtros podem ajudar a criar um perfil de alguém? Com certeza. Uma pessoa que só utiliza filtros de beleza quer parecer mais bonita, enquanto uma pessoa que usa filtros muito diferentes parece ter um senso de humor um pouquinho mais peculiar, né? Aí você que está em casa vai se identificar em tentar conhecer essa pessoa ou não, se aproximar ou se afastar dela. O crivo, quem faz é você. Então, para pensar num perfil mais eficaz em mostrar seu verdadeiro comportamento e posicionamento, é bom juntar imagem, texto, descrição da pessoa também. Então, junte todas essas características para ter um parecer mais assertivo sobre a outra pessoa. Você pode começar tentando fazer um desenho do seu próprio perfil, tá certo? Por exemplo, eu tenho duas personagens aqui, bem bonitinhas, bem fofinhas. Uma tá de cabelo cacheado, usando uma tiara rosa e uma blusa rosa com bolinhas. E a outra tem cabelo alisado e tá usando uma blusa roxa com uma outra blusa sobreposta azul. Então, eu tenho duas personagens. Eu queria que vocês aí em casa tentassem me dizer quais características essas duas personagens têm. Se elas são simpáticas, se elas são legais, se elas são raivosas, se elas estão felizes. Como é que você traçaria um perfil para essas duas moçoilas que temos aí, nossas duas atrizes, tá certo? Minha gente, a aula tá acabando, professora Camille. Deu seu tchau. Mas já. Absurdo isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. No mínimo, serviu para você ver a gente fazendo, né? Se passando, mas tá tudo certo. Faz parte. Foi um prazer estar aqui. Eu espero vê-los na próxima aula. Um beijo.
É isso, sétimo ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não façam memes da gente. A gente não tem estrutura para isso, tá certo? Eu me despeço por aqui. Obrigada a todo mundo, produção, Camille e Késia. Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.